Vamos lá para análise macro. Bom, quando as bolsas lá no mundo subiam, a nossa bolsa aqui do Brasil caía. E como ontem nós tivemos um dia de bolsas lá fora caindo também, nós tivemos uma derretida mais forte aqui na nossa bolsa no Brasil, muito voltado a uma informação interna que foi uma declaração do Haddad, e eu vou falar sobre ela e por que ela fez tanto preço aí para nossa bolsa cair quase 2% só ontem. Além de tudo, vou comentar sobre as novidades aí da Nvidia, que está disparando mais de 6% só nessa madrugada. Essa ação americana aí está revolucionando a parte de inteligência artificial e está puxando os mercados como um todo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E também vou falar aí do motivo principal de nós termos uma queda ontem nas bolsas pelo mundo, né? Principalmente nas bolsas americanas. E, obviamente, vou falar tudo isso, o que refletiu para a Ásia e para a Europa e o que vai refletir para a gente aqui no Brasil na nossa abertura agora da nossa bolsa aqui e ao longo do dia, beleza? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, só se inscrever aqui no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Então, vamos lá. Primeiro passo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio a público afirmar que a meta da inflação ela é exigentíssima e inimaginável. No momento que ele falou isso, a bolsa aqui no Brasil derreteu, o dólar aqui no Brasil disparou, os juros aqui no Brasil dispararam, e tudo isso, obviamente, por quê? Porque isso dá a entender que talvez o governo esteja pensando em alterar a meta de inflação. E isso tira totalmente as expectativas de conseguirmos aí trazer essa inflação mais baixa aqui no Brasil, porque se ele altera essa meta que era 3% e bota aí 4%, 5%, isso dá a entender que futuramente teremos aí mais inflação aqui no Brasil, né? O que nunca é bom porque afeta diretamente o contexto da economia como um todo, né? E o primeiro movimento é venda a bolsa e compre dólar. Isso é o que os investidores pensam num primeiro momento quando tem uma declaração como essa. Por isso, esse movimento no dia de ontem. Obviamente, muitas coisas ajudaram também esse período de queda ontem, que foi um começo de dia que já tínhamos commodities caindo, tudo já estava indicando que seria um dia de queda, só que foi ampliado por essa fala do Haddad. Além de tudo, nós tivemos ontem, à tarde, a divulgação lá da ata do Fed, que é o Banco Central Americano, e foi uma ata bem dura, que a gente chama no mercado, quando eles falam duro, ou seja, eles falam que juros permanecerão mais altos por mais tempo. Isso é uma fala dura. E a maioria dos membros que falaram lá, né, que está escrito na ata, afirmaram nessa pegada e, além de tudo, tinham alguns membros que falavam até em possível aumento de juros nos Estados Unidos se eles não conseguirem controlar a inflação por lá agora no próximo período. Isso fez o quê? Bolsas dos Estados Unidos também fazer um movimento de queda e puxou o mundo inteiro. Tanto que a própria Ásia também nessa madrugada fechou no negativo por alguns motivos internos e também por esse motivo. E um outro fator foi agora um equilíbrio, né? Para hoje nós temos a divulgação aí do balanço da Nvidia, que é a principal empresa de tecnologia voltada para a inteligência artificial, que está sendo a campeã nesse quesito. E olha só como foi forte o balanço dela. Ele veio com lucro de 14 bilhões, 14,88 bilhões, mas olha só, isso aqui equivale a 628% a mais do que o período do ano passado. Ou seja, uma empresa de um ano para o outro multiplicou o lucro dela, né, o líquido dela, em 628%. Então isso, na hora, já fez as ações da Nvidia que estavam sendo cotadas no after, que a gente chama, dispararem 6% e agora já estão disparando aí quase 7% só nessa madrugada, antes mesmo das ações abrirem. Então isso vai ajudar o nosso cenário aqui, vai dar um otimismo para o mundo, tá ajudando o mundo. Só que o cenário de tecnologia tem menos ligação aqui com o Brasil, né? A maior ligação deles é com o Japão, algumas empresas da Europa. Então, para eles vai fazer mais preço do que para a gente como um todo. Mas vai ajudar sim no otimismo. Além do que, só para vocês entenderem por que essa Nvidia é tão forte assim,
e tá sendo tão forte, porque o chip que elas mais estão vendendo são um chip que ajuda a fazer aqueles chatbots, sabe? Aquelas respostas automáticas, que é como se fosse uma pessoa atendendo. Então, esse é o chip que mais está vendendo dela e foi o responsável por maior parte dessa receita. Então, isso vai fazer preço, tanto é que já está fazendo, as bolsas americanas estão subindo os futuros e possivelmente vão abrir bem positivas hoje. E para a gente aqui tende a refletir positivo também. E aí a gente vai ter que ver ao longo do dia, né? E as bolsas asiáticas, como eu comentei, só a bolsa do Japão que subiu expressivo, porque ela tem uma ligação bem grande aí com essa questão aí das tecnologias dos Estados Unidos também, e a bolsa de Taiwan, que são todas ligadas com os semicondutores, os chips, então tudo que é relacionado a isso subiu no mundo hoje, tanto na Ásia quanto na Europa. Aqui para o Brasil, o nosso reflexo vai ficar voltado ao otimismo geral. Então, se nós não tivermos nenhuma novidade do cenário político como essa que teve ontem, que foi tipo uma bomba jogada no mercado, nós poderemos sim ter hoje uma abertura de alta para a nossa bolsa e abertura de queda para o nosso dólar. Só pode alterar isso se nós tivermos aí sim alguma novidade interna. Além de que vão sair alguns dados hoje lá nos Estados Unidos que podem refletir para a gente, que é o PMI industrial, que é um índice de atividade lá nos Estados Unidos, e as vendas de casas novas. Esses dados saem ao longo da manhã e, se vierem bons, vão só ajudar no otimismo deles por lá. Se vierem decepcionando o mercado, ou seja, vierem mais fortes, o que vai forçar o Banco Central a manter juros mais altos, podem impulsionar uma queda lá para eles e impulsionar para a gente aqui também. Mas num contexto geral, hoje sim é um cenário de bolsas para cima e dólar para baixo, pelo menos aqui na nossa abertura do nosso mercado. Beleza? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber todos os dias antes da nossa bolsa aqui abrir, só se inscrever no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!